Olá a todos, vamos aqui iniciar o nosso terceiro vídeo sobre a criação. Então nesse vídeo nós vamos responder a uma pergunta que a humanidade se faz há muito tempo, né? Até mesmo a nível pessoal nós nos fazemos essa pergunta. Se foi Deus que nos criou, então por que Ele nos criou? Por que nós estamos aqui? Nos outros vídeos nós falamos sobre questões científicas com respeito à Bíblia. Mas nesse vídeo aqui nós vamos tratar de assuntos aqui mais espirituais. E quando eu uso aqui a expressão espirituais, estou me referindo a informações que Deus nos dá por meio da sua palavra Bíblia, que afeta a nossa relação com Deus, que influi na forma como nós encaramos o nosso Criador. Então, por que foi que Deus criou o ser humano? Vamos permitir que a Bíblia nos responda. Gênesis 1:28 diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então esse texto aqui ele é bem claro. Deus criou o ser humano para cuidar do planeta, das plantas e dos animais. Mas não era para existir só Adão e Eva. O texto deixou claro que eles tinham que ser férteis e se multiplicar. Essas palavras Deus falou para o casal humano. Eles deveriam então se reproduzir e, junto com seus descendentes, povoar toda a terra. Agora vejamos o capítulo 2 e o versículo 15, que nos diz o seguinte: assim, Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Agora notem, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Então, como nos mostrou o versículo, Deus, Yahvé Deus, colocou o ser humano no jardim do Éden para zelar, ou seja, cuidar dele, cultivando as plantas, cuidando das plantas. Não só das plantas, também havia animais no jardim. Então eles tinham que aqui mostrou que ele colocou primeiro Adão. Logicamente Adão foi feito primeiro que Eva. Depois ele fez Eva e deu a ordem para que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Fica evidente que o Jardim do Éden ele era um modelo, uma matriz que iria guiar o ser humano em como que Deus queria que a terra fosse habitada. O jardim ele não ocupava o planeta todo. Ele ficava numa área limitada. Logicamente, se Deus ordenou que o propósito dele era que os humanos ocupassem toda a terra, o Jardim do Éden não ia caber todo mundo, todas as pessoas. Assim, eles teriam que expandir esse modelo do jardim para onde eles fossem, até que toda a terra se tornasse um jardim. Então, resumindo, o que Yahvé Deus ele criou o ser humano para povoar a terra e transformar todo o planeta em um paraíso. Ele deu a capacidade ao ser humano de fazer isso porque ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Então aqui nós entendemos a resposta para a grande pergunta: por que foi que Deus criou o ser humano? Foi para transformar o planeta Terra em um jardim do Éden. Agora, o que isso quer dizer sobre imagem e semelhança? Vamos ver aqui o Gênesis 1:27. Portanto, Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Essa passagem aqui, muitas pessoas entendem ela equivocado. Elas acham que aqui quando fala imagem de Deus, é no sentido de que Deus tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos. Acham que se refere à questão de sermos fisicamente
fisicamente iguais a Deus. Mas não é isso que esse texto quer dizer. Porque Jesus disse no Evangelho de João 4:24 que Deus é Espírito. Ou seja, Deus, Yahvé Deus, não é um ser material como nós. Nós somos feitos de matéria. Nós vivemos num universo material. Deus, ele é um ser espiritual, ou seja, não é um ser físico igual a nós. Então, imagem aqui não é na semelhança física, mas é naquilo que nos torna diferente dos animais, que se refere ao intelecto, a capacidade que nós temos de raciocinar. Foi essa capacidade que Deus nos deu que nos possibilitaria então cuidar das plantas, dos animais e transformar a terra num jardim ou num paraíso. Essa capacidade fez com que o ser humano tivesse todas as ferramentas, os seres humanos tivessem todas as ferramentas para cumprir o propósito de Deus, que era transformar toda a terra em um paraíso. Quando o ser humano cumprisse esse propósito, então ia chegar o fim do descanso de Deus. Para quem já viu os outros vídeos do canal, já foi explicado que Deus está descansando no sétimo dia desde que ele criou Eva. Deus descansa com respeito à sua criação. Esse dia de descanso de Deus termina quando o ser humano cumprir o propósito que é transformar a terra num paraíso. Por isso que Deus descansa até hoje, com respeito à criação relacionada à terra, a sua criação relacionada à terra. Sendo assim, o dia de descanso de Deus é o dia de trabalho do ser humano. Deus colocou o ser humano com um propósito, um trabalho, por assim dizer. Qual é o trabalho? Povoar toda a terra e transformar ela num paraíso. É um trabalho bem grande. Então, vimos o porquê de Deus ter nos criado. Só que podemos ver hoje em dia que a terra não é um paraíso como Deus queria. Ela está habitada de pessoas, mas não é da forma como Deus queria. Nós não vivemos em paz, nós envelhecemos, adoecemos, morremos, e não era isso que Deus queria. O que então aconteceu para o propósito de Deus não ter se cumprido? Veremos a resposta no próximo vídeo.